Estamos de volta, pessoal, com o último bloco sobre princípios do direito penal. Nesse bloco aqui, a gente vai resolver várias questões sobre os princípios do direito penal. Normalmente eu costumo colocar essas questões ao longo da aula, só que ia ficar muito fácil se eu falasse do princípio e logo viesse uma questão sobre o princípio. Então eu preferi colocar todas no final para a gente conseguir trabalhar mais a cabeça e pensar em qual princípio está sendo aplicado ou requisitado no enunciado. Beleza? Vamos então? Olha lá, começando com as duas primeiras aí. Primeira do CESP desse ano de 2020. A proibição da previsão de tipos penais vagos decorre do princípio da reserva legal. Olha, tá errado, né, pessoal? Não é princípio da reserva legal. Que princípio que é esse? É o da taxatividade, que a gente viu que é um desdobramento do princípio da legalidade. Então, tá errado. O que mais? Também desse ano, 2020, Guarda Civil lá de Boa Vista. Eros requereu a absolvição de Hermes e Zeus, vez que os atos pelos quais foram acusados teriam aprovação da comunidade. E dessa forma seria aplicado o princípio da... Lembra que a gente falou sobre a aprovação da sociedade, aquela coisa que é socialmente aceita, e eu dei até o exemplo do adultério, que era crime, deixou de ser crime, que é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade, primo do princípio da insignificância. Que princípio é esse? O princípio da adequação social. Essa é a resposta. Quando ele fala aqui, olha, teriam a aprovação da comunidade, a gente já chega na resposta correta aí. Princípio da adequação social. O que mais? Princípio da insignificância. Ó, o princípio da insignificância, que defende a não intervenção do direito penal para coibir relações típicas que causem ínfima lesão ao bem jurídico tutelado, é afastado pela jurisprudência do STJ por sua súmula 599 em relação aos crimes. Olha aí, ó. Olha aí, eu não falei para você? Cai na prova a súmula do STJ. Tem 3 súmulas que dizem respeito aos crimes contra a insignificância. A 599 é a que fala dos crimes contra a administração pública. Por isso que a resposta é a letra C de casa. Crimes praticados contra a mulher em condições dentro do âmbito doméstico, a gente tem a súmula 489. Tem outra súmula, que é a 606, que não está aí, a situação que ela prevê da rádio lá, comunitária clandestina, beleza? Então aí, súmula 599, deixou bem expresso, é crimes contra a administração pública. Lembrando que o STF já aplicou em alguns casos o princípio da insignificância mesmo nos crimes contra a administração pública, tá? O que mais? A respeito dos princípios penais, é correto afirmar que o princípio da humanidade das penas veda que o réu permaneça algemado durante a audiência. Não, gente, já está errado. Ele não veda que ele permaneça algemado. Bem como que o condenado cumpra a pena em estabelecimento prisional em local distante da família. Jamais. Né? Letra A está errada. Por quê? Porque não tem essa vedação aí, não. Letra B. O princípio da adequação social implica na revogação da norma penal que estiver de desacordo com a ordem social. Está errado. O princípio da adequação social ele é uma causa supralegal de extinção da tipicidade material, né? Tá errado a letra B. Letra C. São princípios limitadores do poder punitivo do Estado, o princípio da insignificância, o princípio da fragmentariedade, que faz parte da intervenção mínima, o princípio da proporcionalidade. Tá aí, já achamos então nossa resposta. Letra C de casa, né? O que mais? São princípios constitucionais explícitos, o da proporcionalidade, o da reserva legal e o da insignificância. Aí está errado, né? Que não são princípios constitucionais. O que mais? São princípios norteadores da aplicação da execução da pena, o da legalidade, o da intranscendência e o da intervenção mínima. Olha, na verdade, a gente tem aí legalidade, proporcionalidade, intranscendência, inderrogabilidade, individualização da pena, que são os norteadores da aplicação e execução. Então a gente chega à nossa resposta, que é o que está na letra C, que fala dos princípios limitadores do poder punitivo do Estado, questão de 2019 para juiz lá de Rondônia. Muito boa essa questão, que trabalha vários princípios e vários conceitos de princípios, né? Vamos para a próxima? O que mais? Ó, promotor do Goiás aí
questão de 2019. Olha o que diz essa questão. Segundo Nilo Batista, pode-se admitir como principais funções do princípio da lesividade. Ó, só lembrando, pessoal, o princípio da lesividade é aquele que tem que ter uma lesão. Tem que causar uma lesão para que eu tenha crime, né? Vamos ver o que diz aí, ó. Proibir a incriminação, ó, lesividade exceto, ele quer o que não faz parte do princípio da lesividade. Vamos ver. Proibição de incriminação de uma conduta interna. Tá certo, o princípio da lesividade proíbe. Proibição da incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor. Tá certo também. Proibir a incriminação de simples estados ou condições existenciais. Também tá certo. Proibir a incriminação de condutas que possam ser tuteladas de forma eficaz por outro ramo do direito. Aí não é lesividade. Quando fala de outro ramo do direito, eu estou falando da subsidiariedade, ou seja, eu estou falando da intervenção mínima. Por isso que a resposta é a letra D de dado. Tranquilo, galera? Beleza? A gente está falando do princípio da lesividade ou da ofensividade, enquanto a letra D está falando do princípio da intervenção mínima. O que mais? Pode-se afirmar que constitui verdadeira barreira ao abuso da intervenção punitiva do Estado, evitando-se o exagero da utilização desmedida do direito penal como agente solucionador de conflitos, a panaceia de todos os males. Busca restringir o âmbito da atuação do direito penal a situações realmente relevantes e que a ação do Estado seja necessária e os outros ramos do direito, olha aí, ó. Cara, essa aqui é sempre a chave da resposta. Os outros ramos do direito não são capazes da solução adequada. Qual o princípio que fala que os outros ramos não são capazes de dar a solução adequada? É o princípio da subsidiariedade, que fala que o direito penal é a última ratio. Eu só vou usar o direito penal em último caso, quando nada mais for suficiente. Eu não consigo punir aquele caso de nenhuma outra forma suficiente. Eu tenho que ter um crime. Que princípio que é esse? Princípio da intervenção mínima. Só vou ter direito penal quando estritamente necessário. Beleza? A questão é muito boa, tá? De 2019, que trata do princípio da intervenção mínima. Vamos para mais uma? Olha lá, questão aí, princípio da insignificância. Segundo entendimento sumulado, olha, ele quer saber, súmula do STJ. É inaplicável o princípio da insignificância. Sumulado. Quais são os casos sumulados pelo STJ que estão aí? Vamos ver? Ó, cadê? Letra A. Crime ambiental não está sumulado, crime ambiental, porque crime ambiental pode, o princípio da insignificância, inclusive. Crime praticado contra criança e adolescente pode também. Contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito da violência doméstica, opa, aqui eu tenho a súmula 589. Eu falei 489, né? Acabei de lembrar, eu falei 489 no outra questão, é 589, tá? Muda lá. Crimes contra a administração pública, olha aí, ó, 599. Então, tá, já achei a resposta. Ainda tem a súmula 606, lembrando, né, são 3 súmulas do STJ que vedam a aplicação do princípio da insignificância. Tem a súmula 606, que é a que fala sobre, que é em relação à rádio comunitária clandestina, que eu já falei na outra questão. Beleza? Mais uma questão, vamos nela? Cadê? Mais 3 aí, ó, de Petrolina, Guarda Civil. O princípio penal no bis in idem, que veda o bis in idem, embora não incluído expressamente na Constituição, tem fundamento no Estado Democrático de Direito. Vocês viram que quando eu falei do princípio do ne bis in idem, eu coloquei o artigo 20 do Estatuto de Roma. Lembra? No bis in idem e tal. Porque ele não está previsto na Constituição mesmo não. E é exatamente isso que ele está falando. Ó. Mesmo não estando na Constituição, ele tem fundamento no Estado Democrático de Direito. Corretíssima essa questão aí. Próxima. É possível se estabelecer sanção penal sem lei anterior. Opa! Aí eu tô ferrando com o princípio da legalidade, desde que para beneficiar o réu, jamais, tá? Jamais. Como é que eu vou ter uma sanção em benefício do réu, né? Aí você me complica, né, examinador? Tá para lá. Outra, princípio da presunção de inocência expresso na Constituição Federal
é uma consequência da proibição da responsabilidade objetiva no direito penal brasileiro. Está errado, né? O princípio que ele está falando aí não é o da presunção de inocência, o que ele quer, já percebi. Olha, que é uma consequência da proibição da responsabilidade penal objetiva, é o da individualização da pena. Individualização da pena. E esse princípio aqui, ó, que é uma consequência da proibição da responsabilidade objetiva. Eu tenho que analisar subjetivamente, eu tenho que analisar tudo direitinho. Individualização da pena. Também errada essa daqui. O que mais? É bastante, viu? Só para vocês saberem. É bastante questão que eu trouxe para vocês aí. Vamos esgotar esse assunto, você não vai errar de jeito nenhum isso aí na sua prova. O princípio da legalidade compreende, aí vem, está falando sobre legalidade. Capacidade mental de entendimento do caráter ilícito do fato no momento da ação ou omissão, bem como ciência desse entendimento. Opa, letra A, eu estou falando da imputabilidade. Já não é nossa resposta. Letra B, o juízo de censura que incide sobre a formação e a exteriorização da vontade do responsável por um fato típico e ilícito, com o propósito de aferir a necessidade de imposição da pena, culpabilidade. Culpabilidade. Letra C. A oposição ao ordenamento jurídico vigente, um fato típico praticado por alguém capaz de lesionar ou expor a perigo de lesão bens jurídicos penalmente protegidos. Olha, a oposição que a gente faz do ordenamento jurídico com o fato, né, a gente está falando da ilicitude. Para ver se é lícito ou ilícito. Letra D. A obediência às formas e procedimentos exigidos na criação da lei penal e principalmente na elaboração do seu conteúdo. Opa, achei legalidade aqui. Formal e material, forma e procedimentos. Aqui é formal, conteúdo, material. Show de bola. Letra E. Conformidade da conduta reprovável do agente ao modelo descrito. Aí eu estou falando da tipicidade. É isso? Letra E, tipicidade. Maravilha. Nossa resposta, letra D de dado, que falou da legalidade formal e da legalidade material. Você viu que ele trouxe um bando de coisa nada a ver com o princípio da legalidade. Eu não entendi. Achou que ia bananar você, mas você sabe tudo. Sabe que não está falando de legalidade nos outros aí. Só na letra D que ele falou da legalidade. Vamos para a próxima questão. Então, olha só o que diz aí. Prova de 2014 do CESP, consultor legislativo da Câmara. O princípio da reserva legal aplica-se de forma absoluta às normas penais incriminadoras, excluindo-se de sua incidência as normas penais não incriminadoras. Ó, o princípio da reserva legal é aquele princípio que tem que ter uma lei em sentido estrito para tratar de direito penal. Lei feita pelo Congresso para tratar do direito penal. Se for uma norma penal incriminadora, o princípio da reserva legal é absoluto? É. Porque para tratar de norma penal incriminadora, eu só posso ter lei. As exceções são todas para normas não incriminadoras. Medida provisória, analogia, não incriminadora. Então, olha o que diz a questão de novo. O princípio da reserva legal aplica-se de forma absoluta às normas incriminadoras. É isso. Excluindo-se de sua incidência as normas não incriminadoras. É isso. Questão perfeita do CESP. Próxima, delegado de Sergipe. Em razão do princípio da legalidade penal, cadê a legalidade penal? A tipificação de conduta como crime deve ser feita por meio de lei em sentido material, não se exigindo, em regra, a lei em sentido formal. Aí está errado, né? Está errado ou não, na verdade. Cadê? Não se exigindo, está errado, porque tem que ter. Ela tem que ser tanto formal quanto material. Beleza? Próxima, PRF aí de 2019, do ano passado. O presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar pena de determinado crime. Para agravar não pode, né? A gente já viu que
A medida provisória só pode ser utilizada em direito penal não incriminador, que não crie crime, que não agrave pena, nada. Aí eu posso ter medida provisória. Para agravar, eu não posso. Direito penal incriminador não pode ter medida provisória. Beleza, galera? Vamos para mais questões. Tem mais ainda. Nossa, mas tem mais, professor? Tem, tá acabando. Tá? Já tá acabando. Vamos lá. O desvio punível não é o que por características intrínsecas ou ontológicas é reconhecido em cada ocasião como imoral, como naturalmente anormal, como socialmente lesivo ou coisa semelhante. É aquele formal e previamente indicado pela lei como pressuposto necessário para a aplicação de uma pena. Luiz de Ferrajoli, Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal. Cadê? Terceira edição, tá? O texto precedente faz referência principalmente aos princípios penais. Quais são os princípios que ele está falando? Vamos ler de novo, ó. O desvio punível não é o que por características intrínsecas ou ontológicas é reconhecido em cada ocasião como imoral. É aquele formal, previamente indicado pela lei. Opa, aqui ele me deu a resposta. Previamente eu estou relacionando a quê? Anterioridade. Indicado pela lei, legalidade. Cadê? Letra A. Aí, ó. Easy essa questãozinha aí. Beleza? Vamos para a próxima. Tá acabando, hein? Tá acabando. Vamos lá. O princípio da intervenção mínima do direito penal encontra fundamento no caráter da sua subsidiariedade e no princípio da intranscendência. Aí não. A gente viu que o princípio da intervenção mínima está relacionado com a subsidiariedade, que é o direito penal como última ratio. Só vou usar o direito penal quando não for possível mais nenhum outro ramo do direito que seja suficiente aquela situação, né, subsidiariedade, e fragmentariedade, não é intranscendência, fragmentariedade, é subsidiariedade e fragmentariedade. Quando for realmente necessário, aí eu tenho direito penal. Por isso que essa questãozinha aí, né, de promotor de Minas tá errado, porque não é intranscendência. CESP aí, ó, tabelião. Aplicado no direito penal, o princípio da alteridade, vamos lá, determina que o juiz analise as especificidades do fato e do autor do fato durante o processo dosimétrico. Primeira coisa, gente, o que é o princípio da alteridade? O que é o princípio da alteridade? A gente já viu o seguinte, o da alteridade é aquele princípio que está relacionado a bens de terceiros. Eu tenho que ter a lesão de bens de terceiros. É isso que eu digo com o princípio da alteridade. Né? Não é só no âmbito do próprio autor. Lembra? Eu falei da autolesão e etc. Olha só. Letra A. Determina que o juiz analisa as especificidades do fato e do autor do fato durante o processo dosimétrico. Aqui, se não tivesse autor do fato, eu poderia falar sobre o princípio da responsabilidade do fato. Assevera que a pena não passará da pessoa do condenado. Né? Ó, aqui na letra A, vamos lá, vou botar os princípios. Ó, letra A, individualização da pena, que eu estou falando do processo dosimétrico. Letra B, princípio da intranscendência, né? Não passar da pessoa do condenado, princípio da personalidade ou intranscendência. Letra C, afasta a tipicidade material de fatos criminosos ao definir que não haverá crime sem ofensa significativa. Significância, princípio da insignificância. Letra D, reconhece que o direito penal deve abarcar o máximo de bens possíveis para promover a paz. É um princípio que eu não falei, mas já está aí o significado dele, que é o princípio da efetividade penal. E a letra E, que é a nossa resposta, olha só. Assinala que para haver um crime, a conduta humana deve colocar em risco ou lesar bens de terceiros. E é proibida a incriminação de atitudes que não excedam o âmbito do próprio autor. É proibida a incriminação, por exemplo, da autolesão e etc. Por isso que a resposta dessa questão é a letra E. E aí, nossa última questãozinha para fechar princípios do direito penal. Olha que questão difícil essa daí. Ah, meu Deus do céu. Ô, delícia, mamão com açúcar, sopa no mel. Artigo 1º do Código Penal, lembrando, qual que é o artigo 1º do Código Penal?
Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Lembra que princípio que é esse? Princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Princípio da legalidade, que vem junto com reserva legal, com anterioridade, enfim. Olha que questão simples. O artigo 1º afirma que não há crime sem lei anterior que o defina e que não há pena sem prévia combinação legal. Princípio, o mencionado dispositivo corresponde a qual princípio? Ah, que difícil. Que difícil. Eu posso até botar aqui, ó, reserva legal. Anterioridade. O que mais? Taxatividade. Que a gente viu que são desdobramentos, né? Olha que questão sopinha no mel. Pessoal, com isso, então, a gente encerra o assunto princípios do direito penal. Foram 3 blocos, 2 blocos de teoria e 1 bloco de exercício, para a gente falar sobre tudo isso, para você entender completamente os princípios e aí fechar o assunto para você não errar de forma alguma na sua prova. Beleza? Tranquilidade, a gente se esbarra aí em mais blocos, com certeza, fecha a conta e passa a régua. Tchau, obrigado.